Olá, boa noite. Me chamo Luciana de Castro Nunes Novaes, sou professora adjunta do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe. E hoje nós vamos dar o início, né, do segundo ciclo de estudos do Laboratório Virtual de Arqueologia e Relações Étnico-Raciais. Acredito que alguém está dando microfonia, então peço, por favor, que desligue seus microfones para eu iniciar essa apresentação e as convidadas se apresentarem. Acredito que é a própria Alice, que está dando microfonia aqui. Mas sim, tudo bem, acontece. Então, esse segundo ciclo é um ciclo que foi mais curto, porque eu venho de um retorno de uma licença maternidade. Não tive muito tempo de divulgação, não tive muito tempo para realizar, de fato, solicitar apoio, né, da Universidade Federal de Sergipe para ser uma coisa maior. Porém, eu acho muito importante, porque como o laboratório é virtual, significa que agora, neste momento da realização, poucas pessoas estão consumindo, poucas pessoas estão participando. Mas como se pensa num produto a longo prazo, significa que no decorrer, né, da vida desse produto, estudantes, graduandos, mestrandos, doutorandos venham acessar. A primazia é, de fato, entender os modos, as formas, as possibilidades de estabelecer diálogo entre a arqueologia e as relações, os estudos étnico-raciais, seja a partir do objeto de pesquisa ou da própria participação e presença deste pesquisador na universidade. Então, aqui estamos falando sobre pessoas de distintas universidades, sejam públicas ou privadas, mas que trabalhem, que tenham uma noção, de fato, das questões étnico-raciais. Existe uma datação histórica para que isso comece a ocorrer dentro das universidades. A gente sabe que a agenda das relações étnico-raciais nasceu na rua, nasceu dos movimentos sociais, dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos. Isso foi reincorporado dentro da universidade e passa a ser, de fato, um locus, um lugar de contrapor a colonialidade, a branquitude, os etnocentrismos que as áreas, que os estudos de áreas, né, arqueologia, história, geografia, antropologia, ao longo do desenvolvimento de suas próprias historicidades, desenvolveram. Então, os estudos étnico-raciais tentam contrapor, seja autorizando uma discussão a partir do colonialismo ou entendendo que esse colonialismo já precisa ser tratado como ultrapassado. A minha abordagem é, de fato, decolonial. Ou seja, entendo eu, Luciana, que não é possível a gente fugir, né, dos nossos processos coloniais, da configuração histórica que se deu, o processo violento, sistemático de genocídio que a América do Sul e o continente africano e a Oceania e a Ásia sofreu por longos séculos. Então, a nossa construção de identidade, as nossas demandas, as nossas urgências parte do princípio colonial. Então, a decolonização e não a descolonização, porque eu não retiro, eu não extraio, eu não negligencio essa etapa histórica importante para entendermos como a gente se posiciona no dia de hoje. Então, para hoje, a gente inicia com uma linha de pesquisa, uma linha de estudo que ficou definida no ano anterior, que são as discussões sobre raça e identidades étnico-raciais. Amanhã, uma linha de pesquisa que é inaugurada a partir deste evento, que é os estudos de arqueologia do continente africano, e no último dia, a temática de religiões negras, que já apontou no ano passado e esse ano foi reforçado, certo? Hoje, a gente tem a fala e a presença tanto de Alice Soares quanto de Elaine dos Santos Pinto. Eu vou começar com a apresentação de Alice Soares. Alice Soares já está aqui com a câmera ligada, certo? Eu vou apresentá-la e ela
inicia de forma livre, seja falando da sua pesquisa, da sua trajetória, ela vai se apresentar enquanto uma intelectual que tem muito a nos potencializar. Alice Soares é mulher negra, amazônica, nascida e criada na periferia da cidade de Santarém, no Pará. Possui bacharelado em arqueologia pela Universidade Federal do Oeste do Pará, e possui sua monografia com enfoque no desenvolvimento da temática da diáspora africana a partir da arqueologia, bem como vem contribuindo para a visibilidade de conhecimentos de pessoas afrodiaspóricas a partir de uma perspectiva afrocentrada. Ela atua e articula na rede de arqueologia negra, a Negrarquel, e atua como militante do movimento Tapajós Vivo, que luta em defesa dos povos da Amazônia e contra empreendimentos que ameaçam o modo de vida e cultura dos povos da bacia do rio Tapajós. Elaine dos Santos Pinto, nossa outra convidada para o dia de hoje, ela é quilombola de Muruntuba, em Santarém, Pará, é discente de graduação em arqueologia na Universidade Federal do Oeste do Pará, tem suas pesquisas voltadas na área de diáspora africana, através do estudo de sítios arqueológicos em áreas de quilombos. Pesquisa desde 2019 o projeto de iniciação científica PIBIC, Identificação e Estudo de Sítio Arqueológico em Área Quilombola, que faz parte do projeto Interseções de Conhecimentos Etnográficos Arqueológicos em Contextos do Baixo Amazonas, o caso do território Ayaya, em parceria com a orientanda N. P. Daniel, arqueóloga e professora da UFOPA. Atualmente tem um projeto aprovado pelo CNPq e abrange outros quilombos da região, assim como conhece sobre as antigas ocupações dos quilombolas. O projeto conta com a parceria de discentes e professores e outros colegas que são referência para o estudo da diáspora africana. Ou seja, eu acho que eu penso e creio que a principal iniciativa de dentro para fora desse projeto é entender e romper com essa hierarquização acadêmica de que quem tem legitimidade e autoridade sobre os temas são os seus doutores e pós-doutores, ou até mesmo os mestres. Então, a gente começa da base. Graduandos e graduados possuem competência e capacidade e competências desenvolvidas ao longo de 4 anos para nos informar e nos ensinar sobre seus próprios temas de pesquisa. E ainda mais quando esses temas de pesquisas são vivenciados na prática, são sentidos na vida cotidiana, porque estamos falando, então, em uma segunda ruptura, que é essa quebra do paradoxo de objetos de pesquisa que, na verdade, são sujeitos de pesquisa. Então, se rompe com essa dicotomia sujeito e objeto, e estamos falando de pesquisa desenvolvida entre sujeitos, né? Sujeitos que pesquisam e sujeitos que são coautores ou interlocutores desses pesquisadores institucionalizados. Então, a gente tem aí, então, 2 quebras de paradigma. E eu encerro aqui minha apresentação, porque eu retorno, né, para a gente fazer esse debate. Nós temos aí, então, aí 50 minutos, é como se fosse uma hora-aula mesmo, para a gente fazer essa conversa. Eu vou fechar o meu áudio e a palavra é com vocês duas. Quer começar, Elaine? Que eu já compartilho a sua apresentação, para não dar. Liga o microfone. Verdade. Obrigada, Alice. Qualquer coisa aqui, se a minha conexão falhar, vocês me avisam por mensagem, aí eu desligo o vídeo. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo, como a professora já apresentou, meu nome é Elaine. Tá compartilhando? Sim, está compartilhando. Tá, deixa eu desligar meu microfone, então. Eu sou a Elaine, sou daqui de Santarém, no Pará. Sou quilombola do Quilombo de Murumurutuba. Estou no último período da graduação em arqueologia, a fase agora só da escrita, TCC. E quando eu recebi o convite da professora, eu fiquei super contente, né? Que foi até na rede de arqueologia negra que lançou o convite, e a Alice me indicou. Porque agora eu tenho a oportunidade também de compartilhar com vocês as pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui na comunidade. Antes de eu apresentar aqui
o projeto, só lembrando que esse projeto, essa pesquisa, ela não é somente minha, né? Essa pesquisa ela abrange várias pessoas, porque fazer pesquisas e estudos em comunidades quilombolas também requer parceria, né? E tem parceria de vários colegas, né? E também de professores. O meu projeto, ele é a identificação e estudo de sítio arqueológico em área quilombola. Essa primeira imagem que vocês estão vendo, que a colega está compartilhando, é uma vista da parte de cima da serra, uma visão geral de toda aqui a comunidade, todo o quilombo. E é interessante que nessa primeira parte, que está mais ao alto, é onde fica a área de serra, que são os locais de área de terra preta. E a visão que vocês veem um pouco mais para baixo, assim, é o rio Maicá, que passa bem à frente dos quilombos da região. Então, essa questão do contexto da paisagem ele é muito interessante, porque a gente vê as atividades que vão sendo desenvolvidas na comunidade, no quilombo, não só em quilombo de Murumurutuma, mas em outros quilombos, essa questão entre as pessoas estarem na parte do roçado para plantar e estarem também na parte do rio onde se vai pescar. Então, tem há uma troca dessa relação. Antes da pesquisa ela iniciar, a gente teve que pedir autorização da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, que é a FOCS, que é um órgão que está responsável, né, por todos os demais quilombos, pode-se dizer, que cada quilombo também tem a sua associação, como se fosse uma associação comunitária, né? É uma associação comunitária. E depois que a federação dá autorização, a gente apresenta o projeto novamente para a comunidade, onde a comunidade, ela aprova ou não aprova. No nosso caso, que bom que eles aprovaram, né? Porque uma das coisas que as nossas lideranças atualmente sempre eles pedem é que a gente, como estudante, traga um retorno para a comunidade, porque, infelizmente, há uns tempos que passaram, muitos vinham e não davam retorno para a comunidade, né? E as nossas lideranças, elas sempre incentivam gente nessa questão, olha, vocês vão, mas tragam um resultado para a comunidade também, né? E aí a gente está hoje aí trazendo também esses resultados para a comunidade, porque aqui em Murumurutuma a gente se pesquisa eu, sou da área de arqueologia, minha irmã também está para se formar agora, e o meu cunhado também. Então, somos 3 aqui que estamos fazendo essa parte de arqueologia em Murumurutuma. A outra autorização que a gente teve também foi do Conselho Indígena do Planalto, na aldeia Munduruku da Cavada, porque mais à frente eu vou mostrar o local que a gente escolheu para a pesquisa, indicado pelos comunitários, porque parte desse sítio que hoje de terra preta, parte desse sítio ele se encontra em território quilombola e parte desse sítio se encontra em território indígena, porque houve um acordo, e esse acordo está saindo atualmente, e dentro desse acordo esse sítio se encontra. Então, para que eu possa também pesquisar em todo o sítio, é necessário que também tenha autorização das duas lideranças das comunidades, né, tanto indígena como quilombola. Alice não apareceu mais, mas eu vou continuar aqui, apresentando. O objetivo principal aqui da nossa pesquisa é estudar as comunidades remanescentes de quilombos através das pesquisas arqueológicas e identificar os locais mais antigos conhecidos pelos moradores. Quais são esses locais, né? Os locais de memória, são as antigas casas. A Rafaela, que também é minha irmã e colega também de pesquisa, ela está fazendo esse levantamento, né, da primeira escola, primeiro cemitério, ela está fazendo um mapa geral da comunidade sobre esses locais mais antigos. Eu foquei mais em um sítio, que é conhecido como Sítio Moura, que depois eu vou apresentar, que esse sítio se encontra em área de terra preta e onde também ocorreram as primeiras ocupações quilombolas na comunidade. Então, nesse local, né, a gente busca identificar essas primeiras ocupações, caminhos antigos, árvores mais antigas, porque são os locais que são indicadores para a comunidade na qual as pessoas vão dizer, né, porque
Como a gente está no contexto amazônico, a gente sabe que nem todas as coisas vão se preservando. Então, muitas vezes, a gente não vai encontrar uma casa ali pronta. A gente vai encontrar vestígios de uma planta, de uma determinada árvore, que são usadas como referências. Então, os comunitários são os principais colaboradores da nossa pesquisa, né? Além da gente ter o nosso conhecimento, mas a gente vai também buscando os conhecimentos dos nossos mais velhos. O meu pai, ele é um grande colaborador, um grande incentivador da pesquisa, na qual também ele vai nos direcionando. A gente está desde 2019 realizando essa pesquisa e agora a gente retornou em 2022 com um projeto que foi aprovado pelo CNPq, que vai abranger não somente Murumurutuba, mas outros quilombos da região, no qual a gente pôde retornar no sítio e também abordar de uma maneira mais geral na comunidade sobre isso, para a gente aprofundar mais, tanto na questão de dar continuidade no mapeamento, né, dos locais de memória, como também ir registrando, fazendo entrevista com os moradores mais antigos, e a gente está nesse processo. Aí, por que estudar comunidades quilombolas, né? O porquê? O pesquisador Eurípides Funes, ele fala na sua tese que o estudo de uma comunidade negra remanescente de quilombo ele é muito importante, né? De não ficar somente... eu vou ler aqui um pouquinho para vocês ouvirem, que ele diz que, através das lembranças dos netos e bisnetos de quilombolas, possibilita uma incursão em suas raízes históricas, tornando mais vivo um passado que sempre esteve presente em sua memória, né? Então, ele fala que não tem necessariamente que desaparecer com a extinção dos seus respectivos mocambos, porque tem toda uma historicidade a ser conhecida. O Funes, ele é historiador, eu creio que muitos conhecem, ele foi um pesquisador que pesquisou a grande parte aqui, né, dos quilombos do Baixo Amazonas e do Alto Trombetas, e ele fala em certa parte aqui de Murumurutuba, né, quando ele pesquisou. Então, essa citação dele é bastante importante, porque como está na memória, mas e quando os mais velhos morrerem, como fica, né? Essa que é a pergunta dos mais velhos hoje em dia. E aí a gente, com esse projeto, a gente vem dizendo assim, não tem que desaparecer, vamos deixar registrado, porque a partir do momento que a gente entrevista, que a gente vai relatando, que a gente vai anotando, que a gente vai mais à frente publicar, então não desaparece, continua, né? Porque está presente na memória. A memória levaram tudo da gente, né, dos nossos antepassados, mas a única coisa que eles não levaram, né, foi a memória dos nossos mais velhos. Então a gente hoje tem essa abordagem, a gente tem essa tarefa, a gente tem essa missão da gente também levar essas histórias para outras pessoas que ainda não conhecem. Quando estiver perto do horário, me avisem por mensagem, por favor. O sítio Moura, ele é o local escolhido, né, pelos moradores. Ele fica na divisa de Murumurutuba, que é a minha comunidade, como eu já falei, e a Aldeia da Cavada. Ele é um sítio de terra preta, fica na área da Serra, como é conhecida, no centro. Centro, para nós aqui, é a Serra, é a área onde as pessoas vão fazer os roçados, vão plantar. Então, esse sítio, ele foi o local para nós realizarmos essa etapa de campo interventiva, né? O sítio, ele corresponde a mais da metade dele, é a área de terra preta, na qual a gente realizou o mapeamento. Dentro desses materiais, a gente fez coleta, né, dos materiais, os materiais recentes a gente tirou pontos, e dos materiais mais antigos, como cerâmica, lítico, e a gente fez a coleta. E também tem plantas específicas nesse local, porque o que nos chamou bastante atenção, além dessa parte, foi a paisagem, que ela é um fator bastante importante no sítio, né? As árvores. A Patrícia Marinho, ela tem ela faz uma citação na tese dela, que é quando ela fez o estudo na comunidade quilombola do Boqueirão. A Alice conhece, que ela teve também lá com ela, e eu tive a oportunidade de conhecer a Patrícia agora em 2022, em outubro, quando ela veio aqui com a gente. Foi super bom, ela é super gente boa, porque a gente se vê na escrita dela, né? E ela fala, em uma parte da citação, né, que ela fala dessa questão que se faz da apropriação, que se faz de uma determinada árvore, seja como marcador territorial, seja por aspecto mágico, religioso,
ou ainda por outras características, né? Mas ela fala nessa questão que as árvores e remete, essa questão da paisagem remete à ancestralidade. Então, a gente vê, né, como eu estava falando, a gente foi pesquisar locais onde as pessoas diziam, não tem mais vestígios da casa. E o que a gente vai encontrar? A gente encontrou as plantas como guia. Um pé de mangueira, um pé de piqueazeiro. Essas daí foram referências para a gente. Então, a gente já realizou um mapeamento bastante extenso aqui nessa parte do sítio, né? O Tarcísio, que é meu colega também de pesquisa, ele está trabalhando com as seringas, então a gente também inseriu as seringueiras nessa parte do mapeamento. A gente fez, em 2019, a gente fez essa parte do mapeamento com as tradagens e abrangeu essa parte de terra preta. Agora, com outro retorno, a gente foi também já identificando outros locais, caminhos antigos, mais árvores, né, que é bastante comum aqui a gente se encontrar. E, para me finalizando, que eu creio que está perto do horário, das ocupações que a gente encontrou pelos registros das pessoas, né, que fica na parte do sítio, as pessoas remetem primeiramente aqui a uma senhora chamada Dona Paula, que foi uma das primeiras ocupantes quilombolas que mesmo residiu no sítio há uns 100 anos, mais ou menos, atrás. Nessa casa da Dona Paula, a gente foi para encontrar a casa. Mas, então, como não encontramos, porque o sítio mudou de proprietário, agora está no outro proprietário, ele passou com o trator e foi destruindo tudo, não ficou nenhum vestígio da casa. Mas aí, quando a gente foi, meu pai indicou, olha, não, tem um pé de piqueazeiro, e a gente foi. Pé de piqueazeiro e pé de mangueira como referência. Como a gente não encontra a casa, mas as árvores são como indicadores, né, que ali sim existiu a ocupação, porque tem uma mangueira bastante... como é uma área de terra preta, as árvores crescem diferente, mas essa mangueira mesmo ela é mais diferente de todas. Ela tem uns troncos bastante grossos, ela é bastante avantajada de comprimento, como de espessura, e é uma das referências também lá, que foi plantação da dita Dona Paula. E próximo a esse local, que é referência, a gente encontrou também a casa do genro dela, que é conhecido o seu Álvaro, aí as pessoas conhecem ele como seu Preto. E na casa dele, para a gente chegar até o local da casa, a gente estava seguindo as árvores. A gente não imaginava que a gente ia encontrar os vestígios da casa. A gente estava acompanhando as seringueiras, as pupunheiras que já estavam mortas, mas ainda estavam em pé, as mangueiras. E quando a gente chegou ali, encontrou primeiramente um forno de ferro, né, que é de torrar farinha, usavam para torrar farinha. As bordas deles estão bastante conservadas, mas os fundos deteriorados. Então, uma das coisas que é bastante interessante quando a gente pesquisa essas ocupações quilombolas, né, que são as informações, a questão da oralidade que as pessoas vão nos repassando, e a própria questão do fator do contexto paisagístico que vão nos trazendo essas informações. Então, as árvores, elas nos direcionam também nisso. E a outra ocupação que a gente também tem pelas entrevistas, pelas referências, é de uma senhora chamada Dona Neném, que ela já fica na parte onde o sítio pertence atualmente ao território indígena, né? É também uma das antigas ocupantes do local, Dona Neném. A gente encontrou ali uma árvore, que é a filha dela, que foi a Dona Maria Lúcia, que nos guiou até o local. E ela disse que a árvore tinha provavelmente uns 40 anos, foi quando a sua mãe saiu do local. Vestígios também, a gente encontrou vestígios de um antigo moedor de cana-de-açúcar, né, na qual eles usavam ali para fazer todo o processo ali para moer a cana. A gente não chegou também a encontrar a casa em si, mas a gente encontrou essas referências. E continuando esse processo, fizemos um mapeamento de um caminho bastante antigo também, que é conhecido, e não é conhecido pelos moradores. Alguns conhecem, outros não conhecem. Um caminho no qual a gente percorreu todo ele, foi bastante extenso, um caminho bastante dificultoso, mas o que foi bastante interessante para a gente, porque nesse processo de caminhar, a gente encontrou bastante vestígios cerâmicos e bastantes vestígios líticos. A gente encontrou um núcleo. Nesse dia a gente não ia fazer coleta quando a gente caminhou com os colegas e os professores, mas a gente fez a coleta para dar uma analisada no laboratório. Então é isso, gente.
Pena que não conseguimos passar as imagens, que eu queria que vocês vissem, mas se outro momento precisarem, a gente manda. Mas é isso, só frisando, né, que estou aqui representando não só eu, mas estou representando uma equipe, né, na pessoa tanto da Rafaela, Tarcís, professora Anne, professora Myrtle, Patrícia Marinho, que esteve com a gente ali, porque é isso, fazer arqueologia em quilombos não é um trabalho individual, mas é um trabalho coletivo, onde abrange a gente, né, como a professora Luciana falou no começo, né, a gente hoje também somos sujeitos também que estamos ali para deixar também registrado, né, a gente pode também hoje ser os protagonistas das nossas histórias, contando, levando, e incentivando também os outros colegas, né, sim, que é possível a gente fazer, e quando também a gente tem parceiros certos do nosso lado, as coisas, elas dão certo. E é isso. Muito obrigada. Elaine, muito obrigada a você, meu bem. Eu acho que é muita prática, né? Muita vivência. Eu sou professora de primeiro semestre e de terceiro semestre. Agora, no próximo, eu vou ser do quarto. Então, eles chegam, né? A massa estudantil chega muito ansiosa de como fazer pesquisa. E, na grande maioria das vezes, eles têm riquezas próximas a eles, que são os próprios locais onde eles residem, inseridos dentro de contextos familiares bastante poderosos, como é o seu caso, como foi o meu caso, porque minha primeira dissertação, eu etnografei a minha mãe, que é sacerdotisa do culto das ancestrais femininas das Yamin, dos terreiros de Candomblé, que Pierre Berger, o branco francês, na década de 30, disse que tinha acabado, não existia mais esse culto no Brasil, e mulheres negras, ao longo de praticamente 100 anos, interiorizaram essas práticas rituais para o interior dos terreiros de Candomblé. E aí, uma das questões, para mim, levantadas, e eu repasso para você, como é essa relação familiar, porque você chama o seu pai vamos dizer assim, sujeito ativo na condução e nos encaminhamentos deste processo de pesquisa. Então, naquele momento, você trata-o como pai, você trata como interlocutor, você trata nessa bidimensão de pai interlocutor, e se isso você traz para o seu texto, porque eu acho que é uma grande questão também. É a segunda questão, Elaine. Você fala muito bem, metodologicamente, seu trabalho é brilhante, mas como isso você pensa, né, quando chegar o momento de refletir na escrita? Porque a gente está tendo o benefício de lhe conhecer, mas muitas vezes a gente pega só os textos, né, e nos transformamos em quê? Em caps lock, né, nos nossos últimos sobrenomes em caps lock, perdemos gênero, perdemos identidade, perdemos raça, perdemos tudo e viramos um sobrenome gigante que a ABNT nos coloca lá. Então, assim, essas vivências individuais, pessoais, essa carga afetiva, você tem interesse, isso faz parte do seu plano, do seu planejamento de escrita? Então, são essa primeira questão, assim, da escrita e dessa sua relação afetiva com seu pai no processo de pesquisa. Para responder agora? Obrigada pelos comentários, professora. Bom, a primeira pessoa a iniciar essa pesquisa, né, pode-se dizer aqui em Murumorutuba, mas foi a Rafa, que é a minha irmã. Né? Então, somos uma família de futuras arqueólogas e arqueólogos. Ela trabalha com a parte mais da educação, né? Vem trabalhar com a escola, mas também no contexto geral da comunidade. Então, desde que ela veio fazendo essas questões aí, papai veio sendo um grande colaborador. E aí, quando foi também na parte da gente fazer essa parte de campo mesmo, ele foi também com a gente, né? É claro que eu não posso deixar, tipo assim, de lado, pai interlocutor. Tem aquela questão, né? Eu não sei se eu consigo separar, mas
Mas quando ele está ali explicando para a gente, né, eu, além de enxergar como meu pai, eu enxergo também como uma pessoa que tem um conhecimento, né, como uma pessoa que está ali também trazendo as informações que eu não tenho, mas que ele tem, que foram contadas através do pai dele, né, do avô, do bisavô, porque até onde a memória consegue limitar, né, porque a gente não tem tantas informações dos nossos antepassados. Mas quando ele está ali falando para mim, né, falando para a gente, contribuindo, vem muito essa questão, né? Eu não consigo separar pai e o entrevistado, mas é algo tipo assim que está contribuindo. Tanto que quando às vezes a gente está nesse processo mesmo de conversar, de entrevista, a gente vai, nossa, a gente não sabia isso. E é diferente também, né? Porque às vezes, e também às vezes a gente está aqui em casa comentando e ele fala, minha filha, me lembrei de tal coisa. Então é bastante interessante porque quando às vezes falta alguma coisa no meu trabalho lá, eu vou perguntar. Aí ele responde, mas é diferente, tipo, quando eu vou fazer uma entrevista com outra pessoa, que eu tenho que deixar registrado tudo, porque vai ser difícil eu acessar novamente aquela pessoa, né? Então tem muito essa questão aí também, e que também tem sido um parceiro mesmo da gente aqui, né? Nessa questão de trazer as informações para a gente. E nessa questão da escrita, é algo mesmo que é bem verdade que você traz para a gente, né? Que muitas vezes a pessoa some por trás de um nome, faz tudo aquilo. Uma das coisas que a minha orientadora e também a gente procura sempre conversar aqui é mostrar quem sou eu, né? Primeiro, como um sujeito, né, de mulher negra quilombola, que vai colocar ali na sua escrita não somente aquilo que as pessoas esperam ver, né? Porque eu fico pensando assim, quando a gente vai na parte mais teórica, parece que é um pouco mais complicado. Estou trabalhando agora esse capítulo. Mas eu procuro sempre trazer no decorrer de toda a minha escrita, não deixar de, tipo assim, de me posicionar e mostrar quem eu sou. Porque eu posso dizer com toda sinceridade, muitas vezes as pessoas se perdem tanto em colocar as palavras bonitas, as palavras acadêmicas que os outros esperam ouvir, mas eu nessa parte posso dizer que eu não me preocupo. Eu coloco a minha escrita ali, eu vou colocando o que eu vou pensando, o que, digamos assim, o que eu imagino que está, e sem pensar o que as pessoas vão pensar depois, porque o que a gente sempre conversa aqui, né, que um trabalho que a gente está trazendo não se tem. Então, o nosso trabalho, ele pode dizer que está começando, né? E que vai incentivar mais tarde outros. Mas eu sempre procuro me posicionar nessa questão mesmo, né? De mostrar quem eu sou, de não me esconder, né? Porque se a gente fosse se esconder, como vai ficar mais à frente, né? Para inspirar mais à frente os outros colegas também, né? Quilombolas, indígenas, ou no sentido geral, né? A não focar só, o que as pessoas vão querer que eu escreva isso, bonitinho, bonitinho. Mas eu devo escrever também, mostrar ali minha linguagem, quem eu sou, né? Então, é mais ou menos por esse caminho, professor. Perfeito. Porque, assim, uma pauta, né, uma questão que a branquitude, na verdade, impõe aos pesquisadores negros, os pesquisadores indígenas, os pesquisadores de comunidades tradicionais, é que haja uma separação entre a vivência cotidiana, a vivência prática, e aquilo que é produzido dentro da academia. Só que isso é impossível de desassociar, porque o corpo é o mesmo, que está em espaços diferentes. Então, quando eu chego para os meus estudantes, para os meus orientandos e digo, você pode ser 5, 6, 10 pessoas, né, no mesmo corpo, mas na sua escrita você precisa reunir a todas as suas competências e todas as suas identidades num só ser. Então, eu, Luciana, eu não consigo hoje escrever sem abrir mão de nada do que eu trago. Eu não abro mão de nada, eu não abro mão de que sou mãe, não abro mão de que sou Yalorixá, não abro mão de que tenho um corpo que precisa ser privilegiado na discussão, que precisa ser privilegiado nas questões étnico-raciais para debate, porque é um corpo que tem a pele clara, é um corpo que é miscigenado, é um corpo que tem, vamos dizer assim, estrutura para fazer determinadas discussões que pode contribuir, venha a contribuir com dinâmicas que a instituição universidade permanece ainda em tabu. Então, quando você traz essa ideia, de fato, de que seu pai é o grande colaborador desta pesquisa, para que esses estudantes que venham nos ouvir, né,
após esse produto ser lançado no canal e isso venha a ser extrovertido a longo prazo, é que eles não tentem buscar para fora de si os seus temas de pesquisa, as suas questões de pesquisa, como se a arqueologia fosse uma ciência que buscasse ou a antiguidade dos vestígios ou uma certa legitimidade por parte dos docentes. Essa legitimidade não vai acontecer porque os docentes eles são brancos e brancas que correspondem a uma tradição de multiplicar os mesmos objetos, os mesmos temas de pesquisas ou muitas vezes os projetos já solidificados. Então, na verdade, venha contribuir com o que eu faço. E não legitima o inédito, não legitima o que os estudantes de graduação vêm trazendo dos seus interiores, né? Então, o Reúne, por exemplo, é uma ferramenta de multiplicar, né, lugares de fala dentro de uma sala de aula que estava bastante conservada nas últimas décadas a um determinado grupo de pessoas. E aí, quando pessoas quilombolas, pessoas indígenas, pessoas de terreiro passam a trabalhar as suas vivências como pesquisa, que é o seu caso, é algo revolucionário, não só para as pessoas pretas, que se inspiram em você, mas precisa ser, de fato, referência para as pessoas brancas, refrescar os seus corpos teórico-metodológicos, né, que estão obsoletos, que utilizam as mesmas bibliografias há 300 anos. Então, quando você fala assim, as árvores elas estão mortas, mas estão em pé, porque a gente entende que morte não é o mesmo conceito do enterramento e do conceito fúnebre ocidental. Então, pode ser que ali não frutifique, mas a sua existência, a sua presença dentro de um passado continua, né, nos denunciando essas memórias para nós que estamos vivos. Eu vi ontem, acho, um provérbio bacongo de um amigo meu que atualmente está no Congo, ele multiplicou isso, ele falou assim, nós não podemos conversar sobre o futuro com os vivos, mas sim com os mortos, porque os vivos não conseguem enxergar o tempo. Então, isso é muito próximo ao que você nos traz, no sentido, eu queria a casa, eu queria e outros vestígios vão aparecendo no meio do caminho que você nem imaginava. E esse impacto, né? Esse impacto que a vida numa comunidade tradicional nos impõe, eu acho que isso é fundamental para alterar a estrutura, sabe? Que a arqueologia, a história, a antropologia tem tratado como a oficial, a legítima, que é o quê? A preconcepção da pesquisa. Não, você tem o quê? Como se vai pedir apoio, né? De pesquisa financeiro, econômico, eles falam, você tem um plano de trabalho, e aí você tem que seguir o plano de trabalho e produzir o relatório do plano de trabalho. E quando esse relatório ele está desconforme ao seu plano de trabalho, você tem problemas com a instituição pública para mostrar que você fez o que tinha prometido fazer. Só que as comunidades tradicionais são comunidades ativas, vivas, que se atualizam a cada segundo e pessoas aparecem e emergem, não como novas, mas porque naquele momento elas eram as ideais para conversar, para indicar um novo caminho. Então, assim, o fato de seu pai estar lhe lembrando todos os dias alguma coisa que não estava, tipo, no plano de trabalho, também já é bastante... já torce, né? Eu gosto desse termo, já torce a realidade. Fala, olha, eu estou fazendo ciência, mas não é o seu modelo. E eu não preciso registrá-lo como registraria um interlocutor, porque eu sou meu pai também, né? Então, são outros referenciais que a sua pesquisa. Então, muito obrigada. Eu vou passar para a Alice nos potencializar aí com as suas vivências e fazer a gente refletir em outras possibilidades para a gente reescrever a história mesmo desse país e das nossas regiões. Obrigada, Elaine. Muito, muito obrigada. Viu? Beijo, meu bem. Com você, Alice. Bom, boa noite a todos. Como a
professora Luciana falou, né? Obrigada também pelo convite através da rede, né? A gente tem uma articulação boa, né? E tem muita pessoa também potente para falar, né? Em outros aspectos da arqueologia, né? Pensando nessa decolonialidade, né? Também. Eu sou a Alice, como ela bem falou, sou de Santarém, no Pará. E, bom, a minha trajetória acadêmica foi um tanto difícil, né? A minha graduação durou 7 anos, por incrível que pareça. Dentro da pandemia, greves e tudo mais, né? E experiências muito ruins também, né? Porque eu fui vítima de racismo dentro da instituição, né? E aí segue o meu processo também no Ministério Público Federal, sem resposta, já está arquivado também. Então, 5 anos de luta, né, também. Então, e dentro desses processos, né, que me atravessam, eu senti a necessidade, né, e frustrações também apareceram durante esse processo de escrita, né, do TCC em si, da própria condução da graduação, né, de falar, e foram frustrações que, tipo, fizeram desistir também um pouco, né, então eu troquei de vários temas de pesquisa, e por último veio essa necessidade imensa, né, de falar sobre mim, falar sobre as minhas experiências e o que me atravessa, e como a Luciana falou, né, desse não deixar a nossa pesquisa longe da gente, ter um olhar distante, então, eu meu tema da minha própria pesquisa, né, é falar sobre as minhas experiências na arqueologia, né? Então, e resgatando também um pouco desse tema, né, que é a diáspora africana, que é um tema que vem sendo trabalhado a passos lentos, né, se comparado de fato o que é trabalho da arqueologia hoje. Então, a gente tem uma parcela muito pouca, né, de trabalho voltado para a temática. Então, diáspora africana é atribuída a essa dispersão, né, compulsória de africanos e nós, descendentes, né, para fora da África, através desse tráfico transatlântico, né, desde o século XVI. E aí, a minha pesquisa teve esse objetivo, né, principalmente acrescentar o debate, questões desse desenvolvimento da diáspora africana e também contribuir para esse conhecimento, né, e visibilidade de pessoas afrodiaspóricas a partir dessa perspectiva afrocentrada, né, a partir de nós, intelectuais negros, né. Então, relatar minha experiência durante o curso de arqueologia, né, na Universidade Federal do Oeste do Pará, da UFOPA. E aí, como as atividades, né, eu tentei resgatar um pouco de que trajetória, né, da minha trajetória dentro desse processo. Então, falar o que também me introduziu, né, na temática, que foi a minha primeira experiência, foi, de fato, né, com a Patrícia Marinho, que a Elaine já falou, que foi em Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, eu passei um tempo lá, e aí minhas experiências e vivências acadêmicas, né, e aí também um contato com o coletivo negro, né, a própria criação do coletivo negro, e através da mobilidade nacional, né, experiência de mobilidade. E aí, a minha escolha de narrativa na minha pesquisa foi, né, tentar trabalhar um pouco o que a gente tem começado, né, a discutir, que é a autoarqueologia, né? Seria essa experimentação crítica, né, e fazer arqueológico a partir das nossas vivências, a partir da gente, né? Então, são poucos também, né, os cursos de graduação que discutem raça, racismo e outros de desdobramento dentro da arqueologia. Então, a rede, né, e aí eu falo um pouco da rede de arqueologia negra, né, enquanto integrante, né, busca também combater, né, esse processo da falta, né, nossa falta de representatividade nesses espaços, tanto da academia, né, quanto nos estudos, né, da gente, né, e esse olhar voltado também da gente a partir da nossa perspectiva, né, não serem mais visto como objeto de estudo, né, mas a gente como sujeito de pesquisa, né, e intelectuais também no processo. No primeiro capítulo, eu trabalho um pouco a questão do surgimento, né, do coletivo negro Alessandra Caricuna, que é um coletivo da UFOPA, e como que o movimento negro tem esse papel educacional, né? Muitas coisas, tudo, na verdade, tudo que a gente conhece hoje tem de reivindicação dentro da questão de igualdade racial, né, e outros debates, foi introduzido a partir do movimento negro. Então, a própria inclusão do racismo como lei como inafiançável, né, a alteração da lei de base, né, de um estudo da própria cultura negro-africana foi através do movimento negro. Então, pensar o movimento social, né, a partir desses que são produtores e articuladores de saberes, né, da nossa sociedade.
Então, o Coletivo Negro surge, né, como enfrentamento e fortalecimento dos alunos negros da UFOPA. E dentro dele a gente conseguiu realizar várias atividades, tanto interna quanto externa, né, de própria formação e afeto dos alunos, né, e quanto também entra discussão, né, e debate e cobrar, né, que as políticas públicas dentro da universidade nos englobe, né. Então, desde a construção de guia de combate de racismo, né, a cobrar em editais, né, a nossa inclusão enquanto lei de cotas, né, raciais, porque um problema a UFOP é uma universidade, acho que é a primeira e a mais diversa, né, que tem em todo o país, né, que a gente tem, o egresso, né, ingresso e egresso de alunos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, negros, né, então tem uma diversidade de coletivos, né, de pessoas dentro desse processo, mas ela aqui ainda peca muito na questão, tem uma acessibilidade de entrada, mas não tem uma permanência, né, a gente tem que cobrar dentro desses processos, e a nossa luta na universidade foi para isso também, né, e falar também, né, que as cotas, né, e as sociais raciais, não tem só a ver também com comunidades, por exemplo, quilombolas e indígenas, né, a população negra que não faz parte de um território, né, que são urbanizadas, a população LGBTQIA+, também faz parte, PCDs, né, cobrar dentro desses quesitos, né, que todo mundo seja atendido dentro dos editais, né, dentro desses processos. E para arqueologia, né, pensando e como o movimento negro, e eu falo disso, né, que a gente tem muito a compreender a partir do movimento negro, e a gente tem essa referência, né, que pode usar e aproveitar muito para discutir na arqueologia, né. O capítulo 2 fala muito dessa questão, né, de Santarém, da onde eu vou saindo, né, dessa minha vivência, para Vila Bela, né, que é essa primeira experiência afrodiaspórica. Então, eu já tinha um interesse na temática, né, e inclusive foi a partir da professora Anne Rep, né, que me apresentou o trabalho da Patrícia Marinho, de mestrado, que fala sobre a travessia atlântica dessas árvores sagradas, né, e, e também pensando no meu contato, né, com o contato inicial com o Quilombo, que foi próximo da Elaine, lá, que foi o Tiningu, né, que eu fiz uma visita, e eu tive também essa necessidade de buscar mais. Então, indicada pela outra amiga minha, né, a Laura, e eu fui participar dessa última etapa de campo da Patrícia Marinho em Vila Bela, né? Eu pude conhecer um pouco do Quilombo, né? E essa experiência foi muito rica porque eu tive um contato de fato com a temática, né? Na prática, né? Não só apenas das leituras. Então, pude conviver com a comunidade, né? Com as pessoas que ela trabalhou durante esse tempo todo, né? De 10 anos, né? De vivência e experiências na comunidade. E até hoje a gente tem uma relação, um bom contato, né, também. E pude aplicar na prática também algumas coisas que eu já tinha aprendido, né, que, por exemplo, nas experiências de escavações é na colherzinha, porque a gente tem um solo muito mais fino, né, porque a terra preta é um solo mais solto. Então, tipo, lá a gente escavou dentro de uma área da casa, né, e era um chão batido. Então, a gente teve que usar uma pá não, enxada, né, para escavar dentro da comunidade, dentro da área de ocupação. Então, foram também outros processos de metodologia. A gente realizou várias entrevistas, né, com alguns moradores da comunidade. Então, foi um processo muito rico e que eu pude ter um contato de fato, né, com a temática e com as pessoas e um novo olhar para a arqueologia, né? Também iniciando isso aí foi em 2018, né? Em perceber as pessoas também como sujeito da pesquisa, né? Como parte dela, não como a quem, né? E aí também pensar um pouco, né, no desenvolvimento da arqueologia da diáspora africana, né? Essa minha inserção também enquanto participante da pesquisa da Patrícia, né? Lá em Vila Bela, parte também do que a diáspora africana trabalha, né, que é a inclusão de estudantes e profissionais negros, né, dentro do desenvolvimento das nossas pesquisas. E aí, o terceiro capítulo, eu trabalho um pouco a questão da minha mobilidade externa, né, que foi eu sair daqui de Santarém para São Paulo, então eu passei 30 dias, né, em São Paulo, e aí as minhas orientadoras foram a própria professora Anne Rep Daniel, e a Patrícia Marinho, lá em São Paulo, e a Anne aqui na UFOPA. Então, a gente
tem já, além do meu próprio TCC, a gente tem um artigo publicado que fala dessas nossas experiências, né? Minha e da Patrícia. Então, está publicado pela revista de Arqueologia da USP, do MAI, né? Todo o Poder ao Povo Preto, diálogos sobre práticas colaborativas entre seres em tempos e lugares afrodiaspóricos. Então, quem quiser depois ler, né, tá o convite também. É um texto muito bom que foi construído, né, a partir dessas nossas experiências juntas, né, tanto em São Paulo quanto em Vila Bela, né, falar dessas nossas experiências. E quando eu cheguei em São Paulo, né, foi em 2019, foi logo depois, né, 2018, já em 2019 eu fui para a mobilidade, e eu tive dessa necessidade, né, de não ter também aqui em Santarém, né, esses espaços que trabalham a diáspora, que tem materialidade, né, que a gente fala de arqueologia, sempre fala de materialidade, mas a gente tem também esse olhar de desconstrução, né, de falar o que que é, o que que somos, né, enquanto diáspora também, né, que não só passa pela materialidade física em si, né, de ter uma cerâmica ou um lítico, né, que falar sobre a nossa materialidade, que aí entra muito o trabalho o próprio doutorado da Patrícia, né, que foi no qual eu participei, que fala sobre essa visibilidade do negro, né, enquanto que nós, arqueólogos, nós não somos ensinados a olhar para essa materialidade, né, esse que é o problema, né, enquanto arqueólogos e arqueólogas, né, formados. A gente fala que não tem porque a gente não é ensinado a olhar, né, para esse processo. E aí, tanto nas árvores quanto na própria memória das pessoas, né, essa materialidade está inserida. E lá em São Paulo, dessa necessidade de não ter em Santarém, né, muita discussão das próprias comunidades em si. Acho que o trabalho da Elaine, do Tarcísio, é inicial, né? A gente tem várias comunidades, a gente tem 12, se eu não me engano, né, na área, tanto de várzea quanto terra firme. Então, a gente tem 12 quilômetros, mas a gente tem histórias disso que foram cronistas que passaram, histórias muito antigas que falam, mas a gente tem um olhar de fora, né? Não é uma pesquisa enquanto sujeito, né? Sempre como objeto. E aí eu fui para São Paulo e fiz essa necessidade, né, de pesquisar mais sobre a diáspora africana. E lá eu encontrei várias bibliografias, né? Fiz uma pesquisa de um acervo histórico material e que está reunida essa bibliografia. O acervo África, que além de ser um espaço de exposição, né, que tem lá em São Paulo, é um espaço de ter uma bibliografia e é online também. Então, vocês também conseguem acessar, ter essa bibliografia e tem tanto de autores brasileiros quanto de autores africanos em si, né? Então, tem a divulgação desse material. A revista O Menelik, segundo ato, também, que faz publicações, né, desse conhecimento que é produzido a partir de pessoas que não estão na academia, mas que discutem, né? E o próprio projeto de Secando o Racismo, que é a da revista O Toco, que aí usa a metodologia de Exu, né, e os fundamentos dele para a questão da produção, né, de intelectuais, né, negros, própria discussão também, e aí trabalha nisso. E eu também pude visitar vários acervos, várias reservas técnicas que tem, né, de fato, quando a gente trabalha arqueologia, que tem essa materialidade, né, a questão do próprio acervo África, né, que é um acervo que é, etno, como eu posso dizer, é histórico, né, também que reuniu a Daniela Murro, que é a montadora do acervo, né, e dona, também ela viajou várias vezes, né, para o continente africano em diversos países. Então, nessas viagens dela, ela foi, né, trazendo vários materiais, ela montou esse acervo. Então, tem banco bantu, tem tecido, tem questão de adornos, tem uma variabilidade dessa materialidade, né, e que tenta discutir também, né, e inserir essa discussão. Tem o Museu Afro Brasil, tem o Centro de Arqueologia, né, de São Paulo, e aí eu também tive a oportunidade de ver uma exposição que é de um artista, né, Chimbuyetu, que é congolês, então ele faz telas de pintura de papel também, então tem essa questão de ver, né, essa materialidade em diversos espaços. E além de visitar esses espaços, eu pude debater, né, e discutir com esses que estão produzindo, né, sobre a diáspora africana dentro das diversas temáticas, a partir de roda de conversa, né, e trocar com esses pesquisadores, professores e militantes negros.
E dentro desse processo, né, eu tive a oportunidade de participar da inauguração do Sarausódromo, que contou com a participação da Conceição Evaristo, né, uma grande referência para a gente na literatura, e também do relançamento da coleção do Feminismo em Plurais, então, onde passou, e do lançamento do livro, né, do Adilson Moreira, que era o Racismo Recreativo. Então, dentro desse aspecto, para mim, foi uma experiência muito, 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 muito importante, né, da minha trajetória acadêmica, que eu pude discutir, né, a diáspora africana não somente a partir da arqueologia, e aí a gente pude perceber como que a diáspora está sendo discutida em diversas áreas, né, do conhecimento, e que a gente pode aprender muito com isso, né? Então, nas minhas considerações finais, né, eu trabalho essa questão como o movimento negro ele tem um forte papel educacional na formação, na nossa formação enquanto afrodescendente, né, de aprender, que a gente começa a partir, né, também muitas pessoas negras, né, começam, né, as vivências e experiências através do movimento negro, né, e discussões também. E a temática da diáspora africana, né, vem ganhando esse espaço, mesmo que a passos lentos, né. Então, participar de Vila Bela me permitiu esse contato, né, maior com a temática, um contato real com a diáspora africana. E, através da mobilidade, eu também pude identificar esses diversos espaços e materiais, né, relacionados à diáspora africana. E a minha pesquisa, né, nesse intuito, ela teve também uma tentativa de mostrar, né, como que nossas experiências, elas nos moldam, né, nos constroem o próprio saber e que elas podem ser incorporadas às nossas pesquisas, né? Além disso, também é uma amostra para outros estudantes, né, com outros meios de interpretações, porque dentro desse processo, o meu trabalho foi dentro do curso, né, de arqueologia, a gente está desde 2011 que tem um curso na UFOPA, foi o primeiro de arqueologia voltado para a questão da diáspora africana. Então, é um processo inicial ainda, né, e também foi uma proposta de representatividade, né? Dada a nossa importância da gente, enquanto pessoa negra e arqueóloga, né? Se ver representado dentro desses diversos espaços que a gente transita. E, finalizando, né? Para a arqueologia ainda é fundamental, né? E ainda é um desafio, mas é fundamental incorporar as nossas visões, nossas experiências diaspóricas, tanto de estudantes, né? Quanto profissionais na nossa pesquisa ainda. E acho que é isso. Alguma Sim, dúvida? sim, Alice, muito obrigada. E assim, já colocando uma questão assim, você falou a palavra mobilidade algumas vezes e foi o alvo do seu último capítulo, né? Para discutir esse deslocamento para São Paulo. Na minha tese de doutorado, a segunda que eu fiz em antropologia, porque depois que eu fiz um doutorado em arqueologia, eu bateu a bad, assim, falei, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, mas eu não tenho uma graduação. Eu não sou arqueóloga, mesmo que a resolução, né, a lei, indique que eu sou, porque eu já tenho pós-graduação, eu tenho anos de trabalho, 10 anos de trabalho, eu não sou arqueóloga, eu não tenho conhecimento, eu não sei, eu não vou, eu preciso estudar mais. Eu falei, eu vou fazer um novo doutorado. E aí, como eu não podia fazer um segundo doutorado em arqueologia, eu fiz um doutorado em antropologia com a temática arqueológica. E, assim, a minha banca foi a professora Márcia Bezerra, foi Mariana Cabral, foi o Andrés, ele estava presente, e o professor Carlos Caroso e o professor Wilson Caetano, que foi o meu orientador no TCC de graduação. Na verdade, na época que eu defendi, não tinha feito o concurso, então ele era o único professor negro do departamento de antropologia da UFBA, convidado porque ele é de nutrição, então foi assim uma vivência bastante significante também em antropologia para potencializar quando eu viesse assumir o outro lado da moeda, entender determinadas deficiências que não era só da UFBA, mas era de um contexto mais geral. Mas por que falei isso? Porque a mobilidade, eu trabalhei nessa minha tese de doutorado como a quinta materialidade da arqueologia. Então, a mobilidade eu entendo como uma materialidade, assim como artefato, estrutura, paisagem, corpo e mobilidade ou deslocamento espacial. Porque a gente só trabalha a mobilidade enquanto materialidade quando a gente trabalha com migração ou povoamento da América.
E aí o deslocamento espacial fica muito visível de que, de fato, é um instrumental material de registro do passado. E aí, quando você fala nesse deslocamento, a gente poderia também chamar, né, para discussão a fala clássica de Angela Davis, né, de quando mulheres negras, e aí ampliando também para toda a população, crianças, idosos, homens, que estão andando pelo mundo, eles também estão edificando, né, suas trajetórias e inspirando revoluções. Então, quando você fala isso, porque a arqueologia a gente vai desconstruir, teve uma ideia mais ampla, né, do que é vestígio, do que é objeto de pesquisa, e é isso, eu acredito que a sua excelência, utilizando aqui a minha fala para lidar o que é seu, vamos dizer assim, é de fato entender que a mobilidade é um objeto arqueológico clássico, no sentido assim, então, imagine que a gente tem feito alterações drásticas, né, com essas pesquisas em relações étnico-raciais, de retirar determinados temas, categorias, modos de fazer pesquisa do iluminismo, do positivismo, aquilo realmente que é fundamentalmente científico, e dando uma nova leitura, ou até mesmo implodindo os próprios conceitos e criando outros conceitos. Então, a mobilidade passa a ser um objeto por excelência dos estudos étnico-raciais em interface da arqueologia. Então, para os estudantes que estão nos ouvindo, vou disponibilizar o TCC de Alice para consulta, e o artigo vou me esforçar para achar, porque foi publicando, você divulgando e eu lendo no mesmo dia o artigo que você publicou com a professora Patrícia. Um outro ponto que a gente deve considerar, que é uma bandeira minha, que é o fato da arqueologia precisar, né, criar uma abertura para as outras ciências. O trabalho da Patrícia mesmo, esse da travessia de árvores transatlânticas, acho que é uma coisa assim, me perdi no título, mas a travessia dessas sementes, né, para reconstruir essas paisagens ancestrais aqui no Novo Mundo, no Brasil, é um trabalho que precisava ser consultado pela história, pela antropologia, fazer parte das ementas de outros cursos de ciências humanas. Mas a arqueologia, a gente sabe, historicamente construída para cuidar do seu próprio nicho, se fechou ao longo do século XX. Eu acho que também é uma questão que nós que trabalhamos com os estudos étnicos e africanos e com as nossas experiências vamos contribuir, acho que para as ciências humanas, novos corpos teórico-metodológicos a serem consultados. Então é isso. Para encerrar, eu coloco duas questões também integradas. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre as suas ideias futuras, na verdade, né? Essa bagagem, essa experiência que você alcançou em graduação, né? Que parte da ideia de que graduandos nada sabem, mas você, na sua fala, mostrou que tem uma envergadura já consolidada na sua temática, que é a temática de diáspora africana. Quais são os seus planos científicos e acadêmicos, né? Você tem interesse de seguir carreira acadêmica? Quais são os conselhos que você pode dar para essas pessoas que estão se formando agora em arqueologia? Então, é assim, Alice, é uma fala de portas abertas, vamos dizer assim, para quem te escuta. Bom, meu desejo, meu anseio para o futuro é conseguir fazer o mestrado, mas eu terminei a graduação esse ano, e aí, como eu falei, foi um tanto bem massivo, né, por diversos processos que me atravessaram e tudo mais, então eu meio que tirei um ano sabático, e aí a minha perspectiva também é tentar o mestrado ano que vem, né, e aí um tanto difícil, porque enquanto mulher negra, a gente tem várias barreiras, aí uma delas é a questão da língua, e aí qual que eu quero tentar é o da USP, né, e aí infelizmente, né, entra nesse processo de que a bibliografia lá é toda em inglês e ainda não tem uma reformulação, né? A gente tem intelectuais e aí tem pesquisadores. A própria Patrícia Marini, que fez mestrado e doutorado tipo, enquanto mulher negra lá no próprio MAI, deveria entrar na própria na bibliografia do próprio MAI. Eu acho que é um processo, assim, né, ainda muito aquém, assim, é uma crítica minha,
né? Tipo assim, a gente tem vários intelectuais hoje, né, brasileiros e que podem muito bem discutir, e a gente ainda está lendo gente que está lá fora, né, dentro desses processos, acho que de epistemicídio também, né, das nossas formas de violência, né, epistemológica também, dentro desse processo, enquanto eles são os produtores de conhecimento e o que a gente produz não vale, né, nada. Então, e aí, para o meu anseio, né, é eu poder fazer ano que vem, né, tentar, e aí tentar não é passar também, porque ainda tem a prova de língua, né, além da prova ser a bibliografia toda em inglês, mas eu vou tentar, né, estamos lá, esperançosa. E o que eu, um recado também, né, para os próximos, acho que a gente possa, como eu falei, né, incorporar as nossas visões, as nossas experiências, elas não são aquém da nossa pesquisa, né, parece que muitas vezes em outros cursos, né, você chega com o seu TCC pronto lá, aí eu falei disso, isso, isso e aquilo, e tá, mas cadê tu? A gente não consegue se ver naquela pesquisa, ver a pessoa, né, como é aquela pessoa, nossa, ela passou despercebida aqui dentro desse processo, nossa, ela foi uma graduação tranquila, eu acho que é dela, né? Tipo assim, entrou nesse processo. Então, pensar nas nossas vivências também, na nossa escrita, né? Junto, caminhando junto, acho que é muito importante. E aí também falar disso na própria escrita, né? E dizer que aquilo, né, nos é importante, né, cara? Porque a visibilidade intelectual, material, né, para nós negros sempre foi muito cara. Então, tentar de qualquer forma ocupar, né, e se manter nesse espaço ainda é é um processo, né? E aí e querer também estar nesse processo, porque a gente sofre tantas violências, né? E que fazem também a gente querer desistir. Então, pensar dentro desse processo e ter esses apoios, né? Como eu falei, né, o coletivo nasce dessa necessidade de enfrentar o racismo dentro da instituição, né? Então, ter pessoas, né, de afeto que a gente pode compartilhar ideias, trocar, né, e se manter firme também é um processo muito importante dentro dessas etapas, né, de construção da nossa vivência acadêmica. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de Elaine Pinto, de Alice Matos. Eu estou muito satisfeita, espero que vocês tenham também estado e fiquem quando consumirem este produto. Amanhã temos também um encontro, assim, desse jeito, mais compactado, mas muito denso e muito intenso. Estou vendo a presença aqui dos meus estudantes com atividades curriculares associadas a esse projeto, que a proposta, meninas, Alice e Elaine, é que a gente publique um artigo, eles tenham essa primeira, vamos dizer assim, manifestação no universo público acadêmico, para que eles não venham fazer como eu, que não fui incentivada e vim publicar o meu primeiro artigo praticamente quando estava ingressando num doutorado. Então, assim, eu acho que tem que incentivar também esses estudantes de uma forma geral, mas aqueles que possuem algum tipo de associação de aparato, né, estudantil pela instituição, também professores acordarem para isso. Então, estar na universidade não é só comer, não é só se deslocar para a universidade, mas é publicar, mas é estar nos espaços de poder em que cabe a graduação. Ninguém está falando vamos dizer assim, em deslocar completamente os status e as condições, porque a gente sabe que um doutorando, um mestrando, também tem sua trajetória a ser reconhecida, mas os graduandos, eles têm sonhos, eles têm perspectivas, eles têm esperanças. Então, se forem tolhidas logo de cara, nós perdemos grandes intelectuais. Então, eu acho que o trabalho de base também precisa ser no universo científico. Eu acho que a publicação é um grande caminho, porque eu chorei muito no meu primeiro artigo na revista de arqueologia e eu já era professora, mas ninguém me ensinou como escrever artigo. Né? As pessoas não ensinam a gente. A disciplina metodologia científica não nos serve para isso. Os trabalhos, os orientadores e orientadoras, por mais maravilhosos que sejam, eles estão ali para quase que cumprir o produto do TCC. Então, a gente acaba escrevendo o TCC e não aprende a escrever cientificamente, academicamente. Então, esse projeto, esse laboratório virtual de arqueologia e relações étnico-raciais também
tem essa serventia. É esse também o seu propósito. Alice, pode falar. Não, é só falar também que está aberto, né, o dossiê Arqueologias Negras, né, da rede. Então, se você é pessoa negra que está publicando aí, não necessariamente precisa ser voltado para a temática da diáspora ou comunidade negra, né? Se você ser uma pessoa negra intelectual, né, nossa produção é importante na arqueologia, né, dentro dos diversos aspectos que a gente queira falar, porque a gente não necessariamente é obrigada a falar da comunidade negra, né? A gente tem outros interesses também. Então, que está aberto, né? Então, que todo mundo possa participar também, né? Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Eu agradeço. Amanhã estaremos novamente às 19 horas reunidos aqui. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado pelo Tchau. convite. Boa noite. Tchau, tchau, meninas. Ótimo trabalho. Obrigada, gente. Tchau, tchau.